Me chamo João Carlos, piloto comercial há 18 anos. Sempre amei o que faço e por mais que muitos digam que o tempo rouba a emoção de um voo, eu nunca me senti assim. Cada decolagem ainda me dava aquele frio na barriga, um misto de responsabilidade e admiração. Mas naquela noite, o voo 7D652 mudaria minha vida para sempre. Era uma rota conhecida, de Belo Horizonte a Fortaleza, um voo tranquilo de aproximadamente 2 horas. O copiloto Rafael estava ao meu lado, jovem, mas com potencial. O briefing foi padrão, céu limpo, algumas turbulências leves previstas no meio do trajeto. Tudo sob controle, ou pelo menos parecia. Durante a checagem pré-voo, notei um comportamento estranho no radar. Apareciam uns pontos piscando e sumindo, mas era tão sutil que acreditei ser interferência. Apontei para Rafael e brinquei. Nosso radar tá vendo coisas? Ele riu. Se estiver, espero que não esteja prevendo o futuro. A decolagem foi suave. Aos 15 mil pés, liguei o piloto automático e observei o horizonte. O céu estava tranquilo, escuro e a cidade abaixo parecia dormir. Até aí, tudo normal. Mas as coisas começaram a mudar rápido demais. A 20 mil pés, os pontos no radar voltaram. Dessa vez, não estavam piscando aleatoriamente. Eles se moviam lentamente, mas de forma tão irregular que me fez franzir a testa. Rafael percebeu. João, isso não está certo. Tá vendo como eles estão se deslocando? Concordei, mas tentei não parecer alarmado. Pode ser só interferência, mas vou ajustar a frequência. Enquanto mexia no painel, o rádio emitiu uma estática mais alta que o normal. Não era comum, mas também não era incomum o suficiente para me preocupar ainda. Rafael, porém, já começava a ficar inquieto. João, esses pontos, eles estão nos cercando. Olhei novamente. Ele estava certo. 5 pontos agora formavam uma espécie de círculo ao nosso redor. O controle de tráfego aéreo, ATC, não reportava outras aeronaves na área, mas a comunicação estava intermitente. Quando finalmente conseguimos um contato claro, a resposta foi fria. 76552. Cuidado com turbulência moderada à frente. Era como se não vissem o que estávamos vendo. O desconforto crescia. Ajustei a altitude para tentar escapar da rota da turbulência, mas parecia que algo nos puxava de volta. O clima estava mudando e não era só lá fora. A turbulência veio como um soco. O avião começou a tremer e os passageiros devem ter sentido. Liguei os sinais de atar cintos e Rafael avisou a tripulação. O radar continuava mostrando os pontos, agora mais próximos. Era quase como se estivessem guiando a gente para o olho da tempestade. Rafael tentou contato novamente com o ATC, mas o rádio ficou mudo, estática e mais nada. A luz de alerta de navegação piscou, indicando que o GPS estava fora de serviço. Rafael, checa os instrumentos manuais. Vamos manter a altitude e o curso até estabilizar. Olhando para fora, era como se estivéssemos mergulhados em uma escuridão líquida. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando por segundos um vazio que parecia maior do que o céu. O avião estava no limite. Então, o som veio. Um estrondo alto do lado de fora, como se algo tivesse atingido a fuselagem. Rafael olhou para mim aterrorizado. Isso foi uma ave? Ou não havia como responder. Apenas mantive o foco, segurando firme o manche, enquanto senti o suor escorrer pelo rosto. Sem GPS e com o radar descontrolado, eu sabia que precisávamos tomar uma decisão. O combustível estava sendo consumido mais rápido do que o previsto, talvez pela turbulência ou por ajustes constantes nos motores. Não havia espaço para erros. Fiz contato com o ATC assim que a comunicação voltou momentaneamente. Controle, aqui é o 7652. Precisamos de uma rota de emergência para pousar. Solicito Salvador como destino alternativo. A resposta demorou mais do que deveria, mas veio. 7652, autorizado.
enviando coordenadas para Salvador. O radar mostrou a nova rota, mas algo estava errado. Os pontos que nos cercavam agora estavam estacionários, como se observassem. Mais uma vez, Rafael tentou quebrar o silêncio com uma pergunta. João, você acha que tem algo nos testando? Quis rir, mas era difícil. Apenas respondi. Não sei o que é, Rafael. Só sei que vamos sair daqui vivos. Com isso, segui para Salvador, mesmo sem saber o que ainda estava por vir. A nova rota parecia nos levar para fora da tempestade, mas quanto mais nos aproximávamos de Salvador, mais estranho tudo ficava. O céu, que deveria estar clareando, permanecia escuro. Os instrumentos continuavam funcionando de forma errática. De repente, a aeronave começou a descer, mesmo com os motores em potência máxima. Era como se uma força invisível estivesse nos puxando para baixo. Rafael estava desesperado. João, o que está acontecendo? Tentei manobrar, inclinar o nariz para cima, mas o avião tremia como se fosse se partir ao meio. Nesse momento, o painel apagou completamente. Apenas os indicadores manuais funcionavam. E o altímetro mostrava que estávamos perdendo altitude rápido demais. Segura firme! Gritei para Rafael, enquanto fazia uma manobra de emergência para estabilizar o avião. A tripulação avisou os passageiros para se prepararem para impacto, mas algo dentro de mim dizia que não era o fim. Com uma última tentativa, consegui estabilizar o avião a 10.000 pés. O suor escorria pelo meu rosto e minhas mãos tremiam, mas ainda estávamos voando. O radar voltou a funcionar, mas o que mostrou fez meu coração parar. Um ponto gigantesco estava diretamente à frente. Não era uma aeronave, não era um terreno elevado. Era apenas um sinal, mas parecia vivo. A comunicação com o ATC voltou por alguns segundos. 752. Você está em zona de tráfego denso. Cuidado com colisões. Isso era impossível. Não havia outras aeronaves naquela área. Olhei para Rafael e tomei uma decisão. Vamos atravessar. Não tem outra opção. Aproximei o avião daquele ponto no radar. O painel voltou a piscar. As luzes da cabine apagaram. E por um instante, achei que era o fim. Mas, quando cruzamos a marca, tudo ficou silencioso. O céu estava claro. Salvador apareceu no horizonte como se nada tivesse acontecido. O rádio voltou ao normal e o radar estava limpo. Era como se tivéssemos atravessado algo que ninguém mais podia ver. O pouso em Salvador foi suave. Quando o avião parou no pátio, senti meu corpo desabar contra o assento. Não era exaustão física, mas mental. Rafael olhou para mim, os olhos ainda arregalados. João, o que foi isso? Eu não tinha resposta. Apenas balancei a cabeça e disse: não sei, mas acho que não quero saber. Os passageiros desembarcaram aliviados, sem ideia do que realmente tinha acontecido. Para eles, éramos apenas os pilotos que enfrentaram uma tempestade. Mas nós sabíamos que havia muito mais. Depois de todos saírem, fiquei sozinho no cockpit por alguns minutos. Olhei para o radar, agora desligado, e senti um arrepio quando vi, por uma fração de segundo, um ponto piscando na tela. Era como um aviso, algo que dizia que ainda não tinha acabado. Saí do avião sem olhar para trás, mas aquela noite nunca me deixou. E toda vez que entro em um cockpit, ainda me pergunto: será que vou enfrentar aquilo de novo? Eu nunca fui muito de acreditar em coincidências, mas o que aconteceu no voo 302 da Transbrasil, bom, isso me deixou pensando até hoje. Meu nome é Henrique, sou comandante de aviação há mais de 15 anos e já passei por muitas situações difíceis no ar. Porém, nada, absolutamente nada, me preparou para aquela noite. O voo era o 302, saindo de São Paulo com destino a Miami. Um trajeto que eu já fazia quase no automático. Era um voo noturno, comum, como qualquer outro. A cabine estava tranquila,
O copiloto Eduardo, ao meu lado, revisava os procedimentos e Aline, a chefe de cabine, coordenava a tripulação com sua competência habitual. Tínhamos 350 passageiros a bordo e, sinceramente, eu esperava um voo calmo, sem surpresas. A noite estava chuvosa, com algumas rajadas de vento que na aviação chamamos de típicas. Nada que nos assustasse, até porque a previsão era de que assim que saíssemos da área de instabilidade, a viagem seria tranquila. Mas algo naquela noite me deixava inquieto. Não sei explicar exatamente o que era, talvez o clima, talvez a minha intuição. Por volta das 20h30, taxiei o avião na pista do aeroporto de Guarulhos e, com autorização da torre, decolamos. As luzes de São Paulo ficaram para trás rapidamente e logo estávamos ganhando altitude rumo a Miami. O radar mostrava algumas formações de nuvens, mas tudo dentro do esperado. Eduardo e eu conversávamos sobre trivialidades, tentando espantar o sono que sempre chega em voos noturnos. Tudo parecia normal, mas foi aí que comecei a perceber algo estranho. Depois de umas 2 horas de voo, o radar começou a mostrar algo que não fazia sentido. As áreas de turbulência previstas estavam muito mais intensas do que o esperado. Relâmpagos iluminavam o horizonte e a cabine tremia levemente. Era como se o céu estivesse carregado. Olhei para Eduardo e ele me pareceu mais preocupado do que de costume. Henrique, isso não está batendo com o que a previsão indicava. Essas formações, elas estão crescendo rápido demais. Ele estava certo. O padrão das nuvens estava esquisito. Parecia que o tempo tinha vida própria, se reorganizando para nos engolir. Mas antes que eu pudesse dizer algo, Eduardo levou a mão à cabeça e começou a reclamar de uma dor aguda. "Tá tudo bem, cara?" perguntei, mas antes que ele pudesse responder, ele desmaiou. Meu coração disparou. O copiloto apagado e eu ali, sozinho, com uma tempestade crescendo à nossa frente. Peguei o microfone e chamei a equipe de cabine, avisando que algo estava errado. Aline foi rápida e eficiente, como sempre. Pedi que ela ficasse de olho nos passageiros enquanto eu tentava estabilizar a aeronave. E foi nesse momento que o radar ficou quase todo vermelho. A turbulência aumentou de repente e eu comecei a lutar para manter o controle do avião. Foi aí que Aline entrou no cockpit, visivelmente nervosa, dizendo que havia um passageiro que queria falar comigo. Eu achei estranho, mas ela explicou que o homem dizia ser ex-piloto e que podia ajudar. Olhei para ela com ceticismo, mas não estava em posição de recusar ajuda. "Como é o nome dele?" perguntei. "Jorge", respondeu ela. "Ele parece saber o que está fazendo." E foi assim que Jorge entrou na história. Quando Jorge entrou no cockpit, a primeira coisa que notei foi o jeito calmo dele. Ele tinha uns 40 e poucos anos, cabelo curto, barba rala e uma expressão serena que parecia destoar completamente do caos ao nosso redor. Enquanto o avião sacudia e os alarmes começavam a soar, ele simplesmente sorriu de leve e disse: "Você vai precisar confiar em mim, comandante." Confesso que hesitei. Nunca tinha deixado um estranho entrar no cockpit, muito menos numa situação dessas. Mas Jorge parecia saber o que estava fazendo. Ele se sentou na cadeira de Eduardo sem pedir permissão, ajustou os cintos e começou a examinar os instrumentos. O jeito dele mexer nos controles me deixou impressionado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, como se já tivesse voado aquele modelo de avião centenas de vezes. "O radar tá todo vermelho, né? Parece assustador, mas tem um caminho por aqui", ele disse, apontando para uma área minúscula no radar, quase invisível. "Se você virar 5 graus à direita agora, podemos escapar do pior." "Como você sabe disso?" perguntei, mantendo as mãos firmes no manche. Ele me olhou, sério. "Anos de experiência, comandante. Apenas confie." Naquele momento eu estava entre a lógica e o desespero. Era arriscado confiar nele, mas eu não tinha muitas opções.
Fiz a curva que ele sugeriu e, para minha surpresa, o avião pareceu reagir melhor à nova rota. As turbulências ainda estavam lá, mas não tão intensas. Jorge continuou ajustando os controles como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aline apareceu de novo, observando tudo de perto. Henrique, você tá bem? Precisa de mais alguma coisa? Eu balancei a cabeça sem saber o que dizer. Ele tá ajudando. Por enquanto, tá tudo sob controle. Mas a verdade é que nada ali estava sob controle. Pelo menos não para mim. A turbulência piorou quando entramos na área que Jorge havia indicado. Ele tinha dito que seria o melhor caminho, mas naquele momento parecia que estávamos sendo engolidos pela tempestade. O avião tremia tanto que parecia que ia se desmontar no ar. As luzes piscavam, os passageiros gritavam e os alarmes não paravam de soar. Segura firme, comandante, Jorge disse com uma calma irritante. Agora vai piorar antes de melhorar. Eu queria gritar com ele, perguntar como ele sabia tanto, mas minha atenção estava totalmente no avião. Os ventos batiam contra a fuselagem como se fossem ondas de um oceano revoltado. Jorge continuava ajustando os instrumentos, mexendo em configurações que nem mesmo eu tinha pensado em usar. Você é ex-piloto de onde mesmo? Perguntei, tentando puxar alguma informação enquanto lutava para manter o controle. Já voei por várias companhias, ele respondeu, sem olhar para mim. Mas faz tempo que não pego os controles. Hoje foi sorte eu estar aqui. Sorte? Aquilo me deixou mais desconfiado ainda. Ele parecia saber demais para ser apenas um passageiro comum. E então ele soltou uma frase que me gelou até os ossos. Eles não vão desistir tão fácil. Eles quem? Perguntei, sentindo meu coração acelerar ainda mais. Jorge não respondeu. Ele apenas apontou para o radar. Mais 5 graus à direita. Agora, eu obedeci. E foi como se o avião tivesse atravessado uma parede invisível. As turbulências diminuíram instantaneamente e um silêncio estranho tomou conta do cockpit. Eu estava suando, minhas mãos tremiam e Jorge continuava calmo, quase indiferente. O pior já passou, ele disse, olhando para mim com um sorriso enigmático. Mas ainda tem mais por vir. Depois daquela manobra, eu finalmente senti que o avião estava sob controle. A tempestade ainda estava lá, mas parecia ter recuado, como se estivéssemos em uma bolha de calma no meio do caos. Eu soltei o ar que nem percebi que estava prendendo e olhei para Jorge. Ele estava checando os instrumentos, ajustando os flaps e verificando o radar com uma precisão quase sobre-humana. Você salvou a gente, eu disse, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Jorge apenas balançou a cabeça, como se aquilo não fosse nada. Não foi só eu. Você também fez a sua parte. Eu não sabia o que responder. O que estava acontecendo parecia surreal, mas antes que eu pudesse questionar mais alguma coisa, ele se levantou. Comandante, agora é com você. O caminho está limpo. Boa sorte no restante do voo. Espera aí, chamei. Você não vai ficar até o pouso? E quem é você, afinal? Ele me olhou com aquele mesmo sorriso enigmático e disse algo que me deixou arrepiado. Só alguém que estava no lugar certo na hora certa. Antes que eu pudesse insistir, ele saiu do cockpit. Aline entrou logo em seguida, visivelmente aliviada. Henrique, os passageiros estão mais calmos agora. Parece que as coisas estão voltando ao normal. Você viu para onde o Jorge foi? Perguntei. Ela franziu o senho. Quem? O Jorge, o cara que estava aqui ajudando. Henrique, não tem ninguém chamado Jorge na lista de passageiros. Meu sangue gelou. Corri até a cabine de passageiros procurando por ele, mas o assento onde Aline disse que ele estava vazio. Perguntei para outros passageiros nas redondezas, mas ninguém parecia ter notado nada de estranho. Era como se Jorge nunca tivesse existido. Após mais algumas horas de voo, aterrissamos em Miami em segurança. Os passageiros aplaudiram quando o avião tocou o solo, um hábito comum em voos turbulentos. Eu saí do cockpit,
exausto, mas aliviado. As pessoas desciam do avião sorrindo, agradecendo, felizes por estarem vivas. Só eu sabia o quanto aquele voo tinha sido mais do que um simples problema técnico. De volta ao Brasil, os dias seguintes foram uma mistura de alívio e confusão. Não conseguia parar de pensar em Jorge. Quem era ele? Como sabia tanto sobre o avião? E por que ninguém parecia lembrar dele? Uma semana depois, enquanto saía de casa para uma caminhada, parei no portão e olhei para a rua. Lá estava ele, Jorge, parado do outro lado, me observando. Ele não parecia assustador, mas o olhar dele me transmitia uma mensagem clara. Eu estava lá para ajudar. Pisquei e ele sumiu. Até hoje, quando subo em um avião, fico pensando naquele voo. Jorge não era um fantasma, disso eu tenho certeza. Mas quem era ele de verdade? Um passageiro esquecido? Um homem no lugar certo? Ou apenas uma coincidência inexplicável? Eu nunca vou saber ao certo. Só sei que, naquela noite, ele salvou a minha vida. E a de outras 350 pessoas. Meu nome é Marcelo, piloto há muitos anos. Já voei sob tempestades, em pousos forçados e até lidando com panes inesperadas. Mas nada, absolutamente nada, me prepararia para o que aconteceu naquele voo noturno de Brasília para Fortaleza. Era uma noite comum, pelo menos no começo. Estávamos com um Boeing 737 lotado, 178 passageiros, incluindo crianças e famílias que provavelmente planejavam suas férias. O céu estava limpo e as condições climáticas eram perfeitas. Para qualquer piloto, isso era um presente, mas eu sentia algo estranho desde o início, uma intuição incômoda. Rafael, meu copiloto, também parecia diferente. Ele estava mais quieto, focado demais no painel, como se algo o preocupasse. Perguntei a ele: "Tudo bem por aí?" Ele assentiu com um sorriso forçado. "Só concentrado, capitão." Fizemos o checklist e, às 22h30, decolamos. Subimos sem dificuldades e a tranquilidade da cabine era um alívio. Mas cerca de 40 minutos depois, as coisas começaram a mudar. No radar apareceu um ponto. Pequeno, insignificante, mas fixo. Normalmente poderia ser outro avião, mas ele estava numa área onde não deveria haver tráfego. "Rafael, dá uma olhada nisso", chamei sua atenção. Ele franziu a testa, analisando. "Parece estático, talvez interferência." Eu queria acreditar nisso, mas enquanto falávamos, o ponto começou a se mover. Lento, calculado, como se nos observasse. Quando o ponto no radar começou a acompanhar nosso voo, senti minha respiração acelerar. O protocolo dizia para reportar qualquer anomalia, então contatei a torre de controle em Brasília. "Torre, aqui é o voo 7652. Estamos detectando um ponto não identificado no radar, movendo-se próximo à nossa rota. Alguma informação?" Houve uma pausa longa demais antes da resposta. A estática no rádio ficou mais intensa. Finalmente uma voz respondeu. Mas não era da torre. Era algo fragmentado, quase como se estivesse sendo transmitido por outra frequência. "Vocês estão seguindo os sinais." Rafael e eu nos entreolhamos. "Isso não é da torre", ele disse com a voz tensa. Tentei responder. "Aqui é o voo 7652. Quem está na frequência? Repita." A estática respondeu, mas agora havia algo mais. Sussurros. Fracos, indistintos, como se fossem vozes tentando falar ao mesmo tempo. "Marcelo, o radar", Rafael apontou, e vi que o ponto estava formando um padrão, se dividindo em outros pontos menores. Eles se moviam de maneira sincronizada, quase formando um desenho. Por mais que quisesse manter a calma, algo dentro de mim dizia que isso não era normal. Minha tentativa de manter o controle foi interrompida por Ana, a chefe de cabine. Ela entrou apressada, com o rosto preocupado. "Capitão,
Alguns passageiros estão relatando sons estranhos. Estão ouvindo vozes. Aquela palavra, vozes, me fez gelar. Tentei disfarçar minha preocupação. Pode ser o sistema de ventilação ou até algo no som ambiente, Ana. Fique tranquila. Ela assentiu, mas antes de sair, olhou para mim como se quisesse dizer mais alguma coisa. Capitão, são vozes pedindo ajuda. Fiquei em silêncio por um momento, encarando o radar. Os pontos continuavam se movendo, formando números que pareciam códigos. Rafael digitou os números no computador do avião. Seus olhos arregalaram. Marcelo, esses números são registros de voos desaparecidos. Isso não pode ser. Eu sabia o que ele queria dizer. Aqueles voos, como o 1907 ou o 447, eram lendas entre os pilotos. Desapareceram sem explicação. Mas ver aqueles números no radar fez meu estômago afundar. Cerca de 1 hora após a decolagem, tudo parecia piorar. Do lado esquerdo da aeronave, um clarão surgiu no horizonte. Não era relâmpago, não era reflexo, era um brilho pulsante, como um farol em um mar de escuridão. Rafael, ajuste os instrumentos. Quero saber o que é isso. Ele mexeu nos controles, mas nada apareceu. O radar estava limpo agora, exceto pelo nosso próprio sinal. As luzes da cabine começaram a piscar e o avião tremeu levemente. Era turbulência, mas diferente, mais profunda, como se algo estivesse afetando o avião por dentro. Vocês precisam seguir. A voz no rádio voltou, agora mais clara, quase como um comando direto. Eu pensei em desviar, mas alguma coisa naquela mensagem me dizia que o perigo estava em tentar escapar. Rafael, mantenha o curso. Vamos atravessar isso. O clarão ficou mais forte e o avião inteiro estremeceu. As luzes da cabine apagaram completamente por alguns segundos, deixando apenas o painel aceso. Quando elas voltaram, ouvi um grito abafado vindo da cabine dos passageiros. Marcelo, olha para frente, gritou Rafael. No horizonte, uma sombra gigante bloqueava nosso caminho. Não era uma tempestade nem montanhas. Era como uma parede de escuridão absoluta. O radar começou a piscar, mostrando interferências e, mais uma vez, exibindo os números dos voos desaparecidos. O que você acha que tem lá dentro? Perguntei, sentindo o suor escorrer pela testa. Não sei, mas a gente não tem muita escolha, capitão. Se desviarmos, podemos perder o controle. O rádio chiou novamente. Siga em frente, não olhe para trás. Eu inspirei fundo. Podia sentir cada fibra do meu corpo lutando contra aquela decisão. Mas algo naquelas vozes parecia mais uma advertência do que uma ameaça. Vamos atravessar. Conduzi o avião em direção à sombra. Quando cruzamos aquela barreira, tudo mudou. As janelas ficaram completamente escuras, como se estivéssemos voando em um vácuo. O avião começou a tremer violentamente e os sussurros se tornaram gritos de desespero. Depois do que pareceram horas dentro daquela escuridão, um feixe de luz surgiu à frente. Assim que o atravessamos, o avião estabilizou. As luzes voltaram ao normal e o radar ficou limpo. Fortaleza apareceu no horizonte, mas algo estava errado. Rafael olhou para o relógio e depois para mim. Marcelo, já era pra gente ter pousado há muito tempo. Eu chequei o painel. Estávamos no ar há quase 3 horas, mas o voo deveria durar menos de 2. Olhei para os passageiros enquanto o avião taxiava na pista. Eles pareciam estranhamente calmos, mas muitos tinham expressões confusas, como se estivessem tentando se lembrar de algo. Ana me chamou antes de sair do avião. Capitão, alguns passageiros relataram que sentiram como se o tempo tivesse parado. Eu não sabia o que dizer. Assim que saí da cabine, ouvi um último sussurro no rádio, fraco, mas claro. Você ainda terá mais uma chance. Desde aquela noite, nunca mais olhei para o céu da mesma maneira.
Meu nome é Antônio e há mais de 15 anos eu trabalho como piloto de carga. Já fiz centenas de voos pelo Brasil, enfrentando tempestades, noites sem fim e aquelas turbulências que deixam até o mais experiente dos pilotos com o coração na boca. Mas nunca mesmo vivi algo como naquela noite. Tudo começou com uma carga simples, medicamentos de urgência que sairiam de São Paulo com destino a Belém, no Pará. Era só mais um voo de rotina. Eu e Jim, meu copiloto e amigo de longa data, estávamos tranquilos. Bem, pelo menos até começarem os primeiros problemas. Enquanto verificávamos o plano de voo, percebi que a aeronave, um velho Boeing 737 adaptado para cargas, estava com alguns alarmes piscando. Nada grave, mas o suficiente para atrasar nossa saída em quase 1 hora. Os mecânicos garantiram que estava tudo resolvido. Eu confiei. Não é como se tivéssemos muita escolha. Antônio, tá com cara de uma daquelas noites, hein? Jim comentou, rindo meio nervoso. Eu só balancei a cabeça. A rota nos levaria sobre áreas remotas do Pará, onde histórias de desaparecimentos e interferências sempre pipocam. Coisa de gente supersticiosa, pensei. Decolamos. A noite estava escura, como um poço sem fundo, mas os primeiros quilômetros foram tranquilos. Enquanto subíamos para o nível de cruzeiro, Jim fez uma piada sobre o Triângulo Amazônico, uma área que muitos chamam de nossa versão do Triângulo das Bermudas. Dei uma risada forçada. Sempre achei essas histórias uma perda de tempo. Se tem algo que eu acredito é na ciência. Pelo menos eu acreditava. O voo seguia como esperado. O som monótono dos motores e a luz fraca da cabine eram quase reconfortantes. Jim cochilava no assento ao lado. Eu ajustei o radar, que começava a apresentar pequenos pontos fantasmas. Normalmente isso acontece em regiões com mau tempo, mas o céu parecia limpo demais para aquilo. Jim, acorda, dá uma olhada nisso aqui, falei, cutucando o ombro dele. Ele esfregou os olhos e olhou para o radar. Parece interferência, nada demais. Isso acontece direto nessa região, disse, tentando me tranquilizar. Mas algo no tom dele não soou convincente. Minutos depois, o rádio começou a falhar. Primeiro era só chiado, mas depois o sinal sumiu de vez. Tentei contato com o controle em Brasília, mas nada. É só uma zona de sombra, pensei. Mesmo assim, a sensação de que algo estava fora do normal começou a crescer. De repente, o avião balançou com força. Uma turbulência tão violenta que Jim e eu nos seguramos nas alavancas instintivamente. O barulho dos motores mudou, como se algo estivesse tentando lutar contra eles. Olhei pela janela e vi algo que gelou meu sangue. Nuvens densas e avermelhadas se formando rapidamente ao redor da aeronave, como se estivéssemos sendo cercados. Antônio, o que é isso? Jim gritou, claramente apavorado. Eu não tinha resposta, só sabia que precisávamos sair dali rápido. Tentei manter a calma, mas a verdade é que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. O avião chacoalhava como se fosse um brinquedo de criança e as nuvens vermelhas continuavam a crescer ao nosso redor. Não parecia algo natural. Era como se elas tivessem vida própria, se movendo rápido demais, fechando qualquer rota de fuga. Os instrumentos começaram a enlouquecer. O radar, os altímetros, até o painel de controle. Tudo piscava ou dava leituras absurdas. Um alarme começou a soar e o aviso de stall ecoava pela cabine. Era como se o próprio avião estivesse sendo sufocado por aquela coisa ao redor. Jim, puxa a checklist de emergência, gritei, tentando manter o controle dos manche. Ele já estava branco como papel, mas fez o que pedi, folheando desesperado o manual que ficava no painel. Nada do que tentávamos fazia diferença. De repente, o avião foi puxado com força, como se algo invisível tivesse nos agarrado. Era uma força que desafiava qualquer explicação. Olhei pela janela e vi um tipo de redemoinho no meio das nuvens, girando e brilhando em tons de vermelho e laranja. Era gigantesco. Não era só um fenômeno climático, era outra coisa.
Segura firme, Jim! Vamos atravessar isso de qualquer jeito! Gritei. Ele só conseguiu balançar a cabeça, o rosto cheio de suor. Senti meu estômago revirar enquanto o avião mergulhava naquela espiral absurda. O mundo ao nosso redor mudou assim que cruzamos o centro daquele vórtice. Era como se tivéssemos passado por uma porta para outro lugar, outra realidade. O céu estava escuro, mas não como uma noite comum. Era um tipo de escuridão densa, pesada, quase palpável. Abaixo de nós, o chão tinha uma cor avermelhada, com formações rochosas que pareciam ter saído de um planeta alienígena. Olhei para Jim, esperando que ele dissesse algo, mas ele estava paralisado, com os olhos fixos na janela, como se estivesse vendo algo que sua mente não conseguia processar. Jim, foco aqui, preciso de você. Tentei trazê-lo de volta, mas ele só balançou a cabeça, murmurando algo que não conseguia entender. A sensação de desorientação era completa. Não havia horizonte, nem estrelas, nem nada que me ajudasse a navegar. O avião parecia estar flutuando em um vazio absoluto, sem nenhuma referência. Tentei ajustar o GPS, mas a tela só mostrava um borrão. As luzes do painel começavam a piscar de novo, e tudo que eu ouvia era o som abafado dos motores, que também pareciam diferentes. Então, sem aviso, o avião começou a balançar violentamente. Não era só turbulência. Era como se estivéssemos sendo sacudidos por mãos gigantes. Apertei os dentes e me concentrei no manche, lutando para manter a estabilidade. Foi aí que vi algo que me fez congelar. À frente, no meio daquela escuridão, uma luz azulada piscava de forma irregular, como um farol distante. Era a única coisa que parecia real naquele lugar estranho. Mas será que era seguro ou era outra armadilha? Antônio, o que a gente faz agora? Jim perguntou com a voz trêmula, quase chorando. Eu não tinha resposta. Só sabia que precisava ir até aquela luz. Era nossa única chance. Não havia tempo para pensar. A luz azul piscando no horizonte parecia ser nossa única saída, mesmo que eu não soubesse o que aquilo significava. Apertei os comandos e apontei o avião naquela direção, tentando ignorar a sensação de que o mundo ao nosso redor estava errado em todos os sentidos. Jim, preciso que você se concentre, gritei, tentando trazê-lo de volta à realidade. Ele respirou fundo algumas vezes e assentiu, ainda com o rosto pálido. Cheque os sistemas de combustível e tente calcular quanto tempo temos, ordenei. Ele obedeceu, mas a resposta foi o que eu temia. Antônio, estamos quase secos. Mais 15 minutos no máximo, disse com a voz cheia de pânico. As luzes da cabine começaram a piscar novamente e os motores começaram a emitir ruídos irregulares, como se estivessem lutando contra alguma coisa. A temperatura dentro do avião oscilava entre frio extremo e calor sufocante. Era impossível manter o foco. Senti o suor escorrer pelo rosto, mas não podia deixar o medo me dominar. Conforme nos aproximávamos daquela luz azulada, ela começou a mudar. Não era uma pista de pouso, como eu tinha imaginado. Era algo que parecia flutuar. Parecia uma brecha no céu, uma janela para algum outro lugar. E quanto mais perto chegávamos, mais o avião tremia, como se estivesse sendo repelido por alguma força invisível. Antônio, a gente tem que virar. Isso não é normal, cara, Jim gritou. Mas não havia para onde ir. Não havia como voltar. Era aquilo ou nada. Quando estávamos a poucos metros da luz, tudo dentro do avião apagou de uma vez. Foi um silêncio aterrorizante. Os motores pararam, as luzes se foram e o painel ficou completamente morto. Era como se o avião tivesse sido engolido por aquela escuridão, flutuando sem vida. De repente, fomos puxados para frente com uma força brutal. A luz azul parecia nos envolver, girando ao nosso redor como um furacão. Tudo ficou tão brilhante que precisei fechar os olhos.
mas mesmo assim podia sentir aquela energia me atravessando. E então, tudo parou. Quando abri os olhos, vi que o avião estava no que parecia ser uma pista de pouso improvisada. Mas não era uma pista qualquer. Estávamos no meio de uma área isolada, cercados por vegetação densa. O sol estava nascendo no horizonte e a visão era tão familiar quanto estranha. Olhei para Jim, que estava desacordado ao meu lado. Tentei acordá-lo e ele finalmente abriu os olhos, piscando várias vezes antes de perguntar: "Onde a gente está, Antônio? O que aconteceu?" Eu não sabia responder, mas havia algo diferente. O painel do avião estava funcionando novamente, como se nada tivesse acontecido. Liguei o rádio e, para minha surpresa, consegui contato com o controle de Manaus. Eles disseram que nosso avião havia sumido do radar por cerca de 1 hora. Mas fora isso, tudo parecia normal. Normal, nada naquilo era normal. Enquanto desmontávamos os sistemas e nos preparávamos para sair do avião, eu olhei para trás, para o céu que tínhamos acabado de atravessar. O que quer que fosse aquele lugar, eu sabia que nunca conseguiria explicar. Quando finalmente descemos do avião, o ar parecia mais pesado do que deveria. O local em que pousamos era uma clareira grande o suficiente para abrigar uma pista improvisada, mas ao redor só havia mata fechada. Era como se alguém tivesse preparado aquele espaço exatamente para uma emergência como a nossa, mas não havia ninguém ali. Nenhuma torre de controle, nenhuma luz de sinalização. Nada. Jim estava desorientado, mas conseguia andar. Ele olhou para mim e perguntou: "Antônio, você tem ideia de onde a gente está?" Eu não tinha. Conferi o GPS portátil que sempre levava comigo, mas ele só mostrava um borrão, como se ainda estivéssemos no meio do nada. Tentei contatar o controle de Manaus novamente, mas o rádio estava morto de novo. Depois de alguns minutos de discussão, decidimos explorar o local. Não podíamos simplesmente ficar esperando. Caminhamos pela borda da clareira até encontrarmos uma trilha estreita, quase escondida na vegetação. Enquanto seguíamos por ela, o silêncio era absoluto, a ponto de eu conseguir ouvir meu próprio coração batendo. A trilha parecia nos levar para algum lugar, mas cada passo só aumentava minha sensação de que algo estava muito, muito errado. De repente, a trilha acabou e vimos uma estrada de terra. Era uma visão tão simples, mas me trouxe um alívio imenso. Finalmente, algo que fazia sentido. Enquanto esperávamos por algum veículo que passasse, Jim sentou no chão, com as mãos no rosto. "Cara, eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi real ou se a gente ficou louco, mas nunca mais quero voar de novo", ele disse. E eu não pude discordar. Um caminhão velho apareceu ao longe e acenamos para ele. O motorista, um homem simples com um sotaque do norte do Brasil, nos olhou com estranheza, mas nos deu carona até uma cidade próxima. Quando perguntamos onde estávamos, ele nos disse que era uma comunidade isolada no interior do Amazonas. Segundo ele, era impossível um avião do nosso tamanho pousar por ali. Naquela mesma noite, conseguimos um voo comercial de volta a São Paulo. Nunca mencionei os detalhes do que aconteceu para ninguém, e Jim também não. Apenas registramos a pane nos sistemas como a causa do pouso forçado. Mas sei que não foi isso. Alguma coisa nos levou para aquele lugar e de alguma forma nos trouxe de volta. Até hoje, quando olho para o céu, penso no que enfrentamos naquela noite. E se há algo que eu sei, é que o mundo guarda mistérios que nenhum mapa, radar ou ciência pode explicar. Eu só espero nunca mais encontrar algo assim. Vou te contar a história mais assustadora que já vivi como piloto. Eu sou o Rafael, tenho mais de 15 anos de experiência nos ares e já passei por muita coisa. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquele voo de São Paulo para Manaus.
Era para ser uma viagem tranquila, como sempre. O dia estava bonito, sem nenhuma previsão de tempestade. O plano era simples: decolar de Guarulhos com 180 passageiros e aterrissar em segurança umas 3 horas depois. E a cabine estava cheia de famílias, gente viajando a trabalho e alguns turistas que, com certeza, estavam animados para conhecer a Amazônia. Eu e meu copiloto Marcos estávamos descontraídos. Sempre fizemos essa rota, e é daquelas que você sabe até as menores peculiaridades. Mas logo que passamos pela metade do caminho, percebi que o radar meteorológico começou a dar uns sinais estranhos. Primeiro, achei que fosse falha no sistema, porque o céu lá fora ainda estava limpo, mas de repente, nuvens escuras começaram a se formar tão rápido que parecia cena de filme. Eu já vi tempestades antes, mas essa era diferente. Parecia que o céu inteiro estava se fechando em cima de nós. O barulho dos trovões ficou mais alto e os primeiros relâmpagos começaram a iluminar o horizonte. Algo dentro de mim dizia que aquilo não ia acabar bem. Comuniquei à tripulação para ficarem alertas e pedi que os passageiros afivelassem os cintos. Ninguém sabia o que estava por vir, mas eu sentia que o pior ainda estava para acontecer. As coisas começaram a desandar rápido. O radar meteorológico estava praticamente inútil e os instrumentos começaram a oscilar. Foi aí que o primeiro raio atingiu o avião. Nunca vou esquecer aquele barulho. Era como se um gigante tivesse dado um soco na fuselagem. Tudo piscou por um segundo e o painel de controle começou a disparar alarmes. O silêncio na cabine foi quebrado pelos gritos de pânico dos passageiros. Marcos, precisamos manter a calma, falei, tentando segurar o controle da situação. Ele estava tão assustado quanto eu, mas sabia que precisava confiar em mim. Estabilizamos o avião o máximo que conseguimos, mas as nuvens estavam tão densas que era impossível enxergar qualquer coisa lá fora. Cada vez que um raio cortava o céu, a luz refletia na cabine, mostrando os rostos apavorados dos passageiros. O avião começou a balançar de um jeito que nunca tinha visto antes. Não era só turbulência, era como se estivéssemos sendo puxados para todos os lados. Marcos sugeriu que descêssemos um pouco para sair do pior da tempestade, mas isso significava queimar mais combustível. Sem o radar funcionando direito, era um tiro no escuro. Eu não tinha escolha. Pedi para reduzirmos a altitude. Enquanto isso, o rádio de comunicação falhava intermitentemente. Tentamos contato com o controle aéreo mais próximo, mas só conseguíamos ouvir estática. Estávamos sozinhos no meio do céu mais escuro que já vi na vida. Quando descemos para uma altitude menor, a situação não melhorou. Pelo contrário, parecia que tínhamos mergulhado no coração da tempestade. O avião tremia tanto que dava para ouvir as bagagens batendo no compartimento superior. A cada tranco, os gritos ficavam mais altos. Algumas pessoas choravam, outras rezavam em voz alta, enquanto a tripulação tentava manter o controle e ajudar como podia. Mas eu via nos olhos deles. Estavam tão apavorados quanto os passageiros. No cockpit, o caos também estava instalado. Os alarmes não paravam de soar e o painel de controle parecia uma árvore de Natal, com luzes piscando em todas as cores. Eu e Marcos estávamos falando alto, quase gritando um com o outro, tentando coordenar cada ação. Temos que encontrar uma solução, Rafael. Não podemos continuar assim, ele disse com a voz trêmula. Eu sei, cara, mas não temos muita escolha agora. Precisamos manter o controle e economizar combustível, respondi. Por dentro, eu estava tão assustado quanto ele, mas sabia que se eu demonstrasse isso, perderíamos a pouca calma que restava. Foi nesse momento que um barulho diferente chamou nossa atenção. Algo metálico. Era como se alguma parte do avião tivesse sido arrancada pela força da tempestade. Marcos olhou para mim e viu o pânico crescer nos olhos dele. O que foi isso? Perguntou. Não respondi. Não podia.
Eu precisava manter o foco em voar. A verdade era que o medo estava começando a me dominar. Eu sentia minhas mãos suando nos controles, meu coração disparado. Marcos, segura a barra. Vamos sair dessa. Menti para ele e para mim mesmo. Enquanto lutávamos contra a tempestade, o rádio começou a captar fragmentos de um sinal. Era fraco, mas estava lá. Eu rapidamente ajustei as frequências e consegui ouvir uma voz quase inaudível. Não era uma comunicação clara, mas parecia um aviso de que havia uma pista de pouso em uma ilha próxima. O problema? Ela não estava marcada em nenhum mapa. Eu sabia que desviar para essa ilha era arriscado. Não tínhamos certeza se ela realmente existia, nem se o combustível seria suficiente para chegar lá. Mas continuar no meio daquela tempestade era suicídio. Marcos, vamos tentar. Não temos escolha, decidi. Aproximamos o avião com o que restava dos instrumentos. O vento nos jogava para todos os lados e o consumo de combustível estava mais rápido do que prevíamos. Quando finalmente avistamos algo no horizonte, era como um milagre. Uma pequena ilha surgia em meio à escuridão. Não era grande, mas havia um espaço que parecia ser uma pista de pouso. Os passageiros não tinham ideia do que estava acontecendo. Só sabiam que estávamos mudando de rota. O comandante de bordo avisou que estávamos nos aproximando de uma área de emergência e a tensão aumentou. Será que vamos conseguir? Era a pergunta que pairava no ar. A pista era pequena, cercada de árvores e cheia de irregularidades. Só tínhamos uma chance. Tudo dependia daqueles últimos minutos. O coração batia tão forte que parecia sair do peito, mas minha mente estava focada. Controlei o avião com as mãos firmes, ajustando a velocidade e a inclinação. O vento continuava brutal, empurrando a aeronave como se fosse um brinquedo. Marcos, ao meu lado, segurava os controles auxiliares, suando tanto quanto eu. Segura firme, Marcos. É agora ou nunca, eu disse, com a voz firme, mas por dentro senti um frio que congelava minha espinha. A pista improvisada era um desafio absurdo. Estava parcialmente encoberta por árvores que chegavam quase a tocar as asas do avião. Tínhamos que descer em um ângulo perfeito, sem margem para erro. Na cabine, o silêncio era absoluto. Todos estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado. Comecei a desacelerar, preparando o pouso. A cada segundo, o avião tremia mais e parecia que o trem de pouso não iria aguentar. Quando tocamos o solo, o impacto foi tão forte que a cabine inteira sacudiu. O som do metal raspando no asfalto irregular era ensurdecedor. Marcos e eu puxamos os freios ao máximo, enquanto o avião derrapava pela pista curta. O cheiro de borracha queimada invadiu o cockpit. Quando finalmente paramos, não consegui acreditar. Tínhamos pousado. Contra todas as probabilidades, tínhamos conseguido. O avião estava danificado, mas inteiro. Uma onda de alívio tomou conta de mim, mas não durou muito. Precisávamos tirar todo mundo dali rapidamente. A tempestade ainda rugia lá fora e a chuva não dava trégua. Evacuamos os passageiros com calma, mas com urgência. Alguns choravam, outros ainda estavam em choque, mas todos desceram vivos. E isso era tudo o que importava. Horas depois, a tempestade começou a diminuir. Sentado na beira da pista, olhei para o avião danificado e para os passageiros reunidos embaixo de lonas improvisadas. O silêncio agora era quase ensurdecedor, apenas quebrado pelo som distante das ondas. Eu não sabia como o resgate chegaria, mas pela primeira vez naquela noite senti esperança. Estávamos vivos. Marcos se sentou ao meu lado sem dizer nada por um tempo. Depois, ele olhou para mim e disse: "Você nos tirou dessa, Rafael. Nunca vou esquecer isso." Mas eu sabia que não tinha sido só minha habilidade. Tinha sido algo além disso. Uma mistura de determinação,
coragem e talvez uma mão divina nos guiando naquele momento. No dia seguinte, o resgate chegou. Quando finalmente pisamos em solo seguro, o peso do que havíamos passado caiu sobre mim como uma tonelada. Aquele voo mudou minha vida. Aprendi que, por mais preparado que você esteja, há coisas que simplesmente fogem ao seu controle. Mas, se você manter a calma e confiar no que sabe, pode superar até as piores tempestades. Hoje, cada vez que subo nos céus, lembro daquela noite. Foi o maior teste da minha carreira e da minha vida. E, apesar do terror, estou aqui para contar essa história. É isso que importa. Eu sou piloto há 15 anos. Já vi de tudo. Tempestades inesperadas, panes mecânicas, passageiros desesperados. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela semana. O que aconteceu naquela ilha mudou minha vida para sempre. E até hoje, eu me pergunto como consegui sair de lá. Tudo começou quando aceitei a sugestão de um amigo para tirar umas férias em uma ilha remota no litoral do Ceará. Ele dizia que era o lugar perfeito para desconectar do mundo. Eu precisava daquilo. Minha rotina de voos comerciais era estressante e a ideia de ficar uns dias longe de tudo parecia irresistível. Peguei meu monomotor, um Cessna 182, e tracei a rota. Saí de Fortaleza em direção a tal ilha. O voo foi tranquilo, o céu estava claro e o vento era suave. Sobrevoei algumas praias desertas e finalmente avistei o lugar. Parecia saído de um sonho. Uma ilha cercada por águas cristalinas, com vegetação fechada e uma pequena faixa de areia onde eu podia pousar. Aterrissei com facilidade e montei meu pequeno acampamento próximo à praia. Com o som das ondas e a brisa do mar, adormeci rapidamente na primeira noite. Mal sabia eu que aquele seria o último momento de paz que teria. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Quando saí da barraca, o mundo parecia diferente. O sol estava escondido por uma névoa espessa que engolia tudo à minha volta. Era como se o próprio ar estivesse pesado, sufocante. Não conseguia ver o mar nem a linha do horizonte. Apenas aquela cortina cinzenta que transformava o cenário paradisíaco em algo ameaçador. A falta de sons me incomodou ainda mais. Não tinha o som das ondas, dos pássaros, nem mesmo o farfalhar das folhas ao vento. Era um silêncio tão absoluto que parecia antinatural. Comecei a caminhar pela praia, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia parado no tempo. Foi então que notei algo perturbador. Rastros de pneus na areia. E não eram marcas velhas. Alguém tinha passado por ali recentemente. Meu coração acelerou. Quem estaria naquela ilha, supostamente deserta, além de mim? Continuei seguindo os rastros até que avistei algo ao longe. Uma fumaça preta subia lentamente entre as árvores. Algo estava queimando e, pelo cheiro forte, não era só madeira. Aquele não era o tipo de mistério que eu queria resolver, mas a curiosidade e a sensação de perigo me empurraram adiante. Cheguei ao local da fumaça e fiquei paralisado. No meio de uma clareira havia um avião Douglas DC-3. Ele parecia uma peça de museu, mas, incrivelmente, estava quase intacto. O casco de metal estava desgastado, mas sem sinais graves de deterioração. Era como se alguém estivesse cuidando dele. Aproximei-me cautelosamente, inspecionando cada detalhe. Como piloto, sei reconhecer quando algo foi abandonado às pressas, e aquele avião contava uma história. Havia caixas de madeira empilhadas ao lado, algumas abertas, revelando objetos metálicos que não consegui identificar. Ao entrar na cabine, meu estômago revirou. Os instrumentos estavam em ótimo estado, limpos e organizados. Era quase como se alguém esperasse que ele fosse usado. Mas quem? E para quê? Antes que pudesse pensar em respostas, ouvi vozes. Vozes humanas.
Me escondi rapidamente no interior do avião e espiei pela janela. 3 homens surgiram carregando mais caixas. Eles pareciam nervosos, falando alto e gesticulando. A única palavra que consegui entender foi carregamento. Meu coração disparou. Aquela ilha não era só um refúgio isolado. Era um esconderijo. Os homens continuaram descarregando caixas enquanto discutiam. Cada segundo que eu ficava ali aumentava minha ansiedade. Eu precisava sair, mas qualquer movimento chamaria a atenção. Então, o pior aconteceu. Um dos homens olhou diretamente na minha direção. "Ei, quem tá aí?" Ele gritou, puxando uma arma da cintura. Senti o sangue gelar nas veias. Não tinha como escapar sem ser visto. Eles começaram a se aproximar do avião e eu sabia que era questão de segundos antes que me encontrassem. Pensei rápido e procurei algo para me defender. Encontrei uma chave de roda no chão do avião e me escondi atrás da porta da cabine. O primeiro homem entrou, apontando a arma. Quando ele passou por mim, usei toda a minha força para golpeá-lo na cabeça. Ele caiu imediatamente, mas o barulho alertou os outros. Os 2 homens restantes correram para dentro do avião. Eu me preparei para o pior, mas, para minha sorte, o primeiro homem estava bloqueando a passagem. Aproveitei a confusão e saí correndo. O problema? Eles agora sabiam que eu estava ali e estavam determinados a me pegar. Enquanto eu corria de volta para a praia, ouvi tiros atrás de mim. O som cortava o silêncio da névoa como uma lâmina. O pânico era absoluto, mas eu sabia que precisava manter a calma. A única chance de sobreviver era pensar como um piloto em uma emergência. Foco no objetivo. Quando alcancei a praia, percebi que os criminosos tinham começado a queimar o local. Provavelmente queriam destruir qualquer evidência de sua operação. O fogo se espalhava rapidamente e o calor era quase insuportável. Minhas mãos tremiam enquanto tentava lembrar se tinha alguma arma ou ferramenta no meu avião. Cheguei ao meu Cessna e comecei a verificar os controles. Tudo parecia funcional, mas a pista estava parcialmente bloqueada por galhos em chamas. Não havia escolha. Eu precisava limpar o caminho e decolar, ou seria consumido pelo fogo, ou pelos bandidos. Enquanto movia galhos para liberar a pista, ouvi passos pesados se aproximando. Um dos homens estava atrás de mim, e antes que pudesse reagir, ele me empurrou contra o avião. A luta foi intensa, cada movimento carregado de desespero. Consegui pegar uma pedra e acertar sua cabeça, o suficiente para derrubá-lo. Com os outros 2 se aproximando, entrei no avião e liguei os motores. A fumaça já cobria grande parte da pista e o calor fazia a cabine parecer um forno. Girei o manche e acelerei, rezando para que o avião conseguisse sair do chão antes do fim da pista. No último segundo, as rodas deixaram o solo. Eu estava no ar, mas não seguro. Uma das asas tinha sido atingida por tiros e o avião balançava perigosamente. Eu precisava encontrar ajuda, e rápido. Fortaleza apareceu no horizonte como uma miragem. Liguei o rádio e tentei contato com a torre, mas a comunicação estava instável. Entre rajadas de estática, consegui informar minha situação e pedir uma pista livre para um pouso de emergência. O avião tremia mais a cada minuto e o combustível estava perigosamente baixo. Quando finalmente alinhei com a pista, senti uma onda de alívio, mas ainda precisava pousar. O impacto foi duro e o avião derrapou antes de parar completamente. Pessoas correram para me ajudar, mas meu corpo já não respondia. Tudo começou a escurecer e eu apaguei. Acordei em um hospital com o corpo dolorido e a cabeça pesada. O enfermeiro me explicou que eu tinha sido resgatado em tempo, mas não conseguia responder as perguntas mais importantes. Quem eram os criminosos? O que carregavam? E como aquele avião antigo foi parar na ilha? Mesmo meses depois, as memórias daquela semana ainda me assombram. Mas se há algo que aprendi, é que o instinto de sobrevivência pode levar a gente além do que imaginamos.